Cumprimento a todos que nos assistem, advogados, estagiários de direito, os estudantes, todos, enfim, que têm interesse na matéria do direito, com um abraço e um agradecimento, mais uma vez, à OAB e ao Departamento de Cultura, na pessoa do Dr. Humberto, nosso diretor, que estimula, incentiva a todos nós, advogados, militantes do direito, da advocacia, a trazer aqui um pouco da nossa experiência, trocar ideia com você, colega advogado, sobre como atuar e debater um pouco a nossa matéria de direito. No caso hoje, a minha atuação profissional na área do direito imobiliário. Então vamos lá conversar um pouquinho sobre a incorporação imobiliária. Começo trazendo aqui uma interessante definição de incorporação imobiliária, lavra do Dr. Melin Chalub, que diz que no campo dos negócios imobiliários, a expressão incorporação imobiliária tem o significado de mobilizar fatores de produção para construir e vender, durante a construção, unidades imobiliárias em edificações coletivas, envolvendo a aglutinação de pessoas e a articulação de uma série de medidas no sentido de levar a cabo a construção até a conclusão, com a individualização e discriminação das unidades imobiliárias no registro de imóveis. Veja que nessa completa e complexa definição de incorporação imobiliária, Dr. Melin Chalub deixa muito claro que a venda de frações ideais de terreno estão diretamente vinculadas à obrigação do incorporador imobiliário de construir as unidades, ou seja, temos a fração ideal de terreno, chamada FIT, mais a obrigação de construir, de erigir a edificação e, portanto, entregar as duas coisas, terreno mais a construção. E essa venda, necessariamente, tem que ser feita através ou durante a fase de construção. Se a unidade já estiver concluída, não se fala de incorporação imobiliária. Fala-se de venda e compra de imóvel pronto e acabado. Enquanto estiver na produção, isso sim é uma incorporação imobiliária. E em sendo incorporação imobiliária, vale as restrições e as disposições da Lei 4591 de 1964, cujo anteprojeto foi elaborado, concebido pelo professor Dr. Caio Mário da Silva Pereira. Muito bem, justamente tratando da legislação, vamos também verificar o que diz o artigo 28, no seu parágrafo único, que da Lei 4591, que exatamente fala sobre a incorporação. Então vamos lá. Para efeito desta lei, considera-se incorporação imobiliária a atividade exercida com o intuito de promover e realizar a construção, para alienação total ou parcial, de edificações ou conjunto de edificações compostas de unidades autônomas. Se eu tenho já bem definido o que é uma incorporação imobiliária, promessa, portanto, de vender unidades onde você tem dois elementos, terreno, a sua fração ideal do terreno, mais as obras. Se eu tenho aqui a definição do que é incorporação imobiliária, vamos ver quem pode ser o incorporador imobiliário. E aí é o que diz o caput do artigo 29 da Lei de Incorporações, que considera-se incorporador a pessoa física ou jurídica. Um parênteses, é mais usual, ou praticamente 100% das incorporações imobiliárias são levadas a efeito por pessoas jurídicas. Isso por uma questão de responsabilidade e por uma questão de tratamento tributário. Então, apesar da lei dispor da possibilidade de se fazer uma incorporação pelas pessoas físicas, na regra o que se vê usualmente é uma incorporação imobiliária, um incorporador imobiliário, pessoa jurídica. Voltando, a pessoa considera-se incorporadora, a pessoa jurídica, física ou jurídica, comerciante ou não, que embora não efetuando a construção, porque a construção pode ser feita por meio de um contrato de empreitada que a incorporadora ajusta com uma construtora. Então, não necessariamente o incorporador
é o construtor, mas às vezes as duas figuras coincidem, são as mesmas pessoas jurídicas. Efetuando a construção ou não, compromisse ou efetive a venda de frações ideais de terreno, objetivando a vinculação de tais frações a unidades autônomas, em edificações a serem construídas ou em construção sob o regime condominial, ou que meramente aceita propostas para a efetivação de tais transações, coordenando e levando a efeito a incorporação e responsabilizando-se, conforme o caso, pela entrega a certo prazo, preço e determinadas condições das obras concluídas. Veja, portanto, que a obrigação do incorporador imobiliário é entregar a unidade pronta e acabada, nas condições, no prazo e no preço estabelecidas no contrato. Então, independente se ela é ou não a construtora, se ela constrói ou não, e às vezes se comete a falha de falar, não, eu comprei da construtora. Muitas vezes a construtora não é a incorporadora. Você, advogado que está advogando na defesa dos interesses do adquirente, deve atentar ao fato de saber quem é o efetivo incorporador, porque é este incorporador que tem a obrigação, a relação de consumo com o cliente adquirente do imóvel, ok? Então, vamos ver quem é o incorporador, porque é ele quem tem a responsabilidade de entregar a unidade dentro do prazo, pelo preço e nas condições. Condições do quê? De acabamento, memorial descritivo, as áreas comuns, como devem ser entregues deste empreendimento, isso tudo vai estar regrado no contrato. E é o incorporador quem tem a responsabilidade de entregar desta forma. É bem verdade que, em termos de relação de consumo, todos aqueles que estão na linha de produção respondem solidariamente. A construtora também, até porque a questão dos vícios e defeitos de construção, a construtora é diretamente responsabilizada, o que não tira a responsabilidade da incorporadora com quem o adquirente fez a transação, fez a negociação de aquisição do imóvel. Muito bem. Então, considerado quem é o incorporador, entendendo quem é esta figura do incorporador, vamos ver quem é que pode ser incorporador. Isso está regrado no artigo 31 e nos seus parágrafos, onde dispõe ali que o proprietário do terreno pode ser o incorporador, porque afinal de contas, ele como proprietário é quem irá levar à frente a outorga da escritura da fração ideal de terreno a favor do adquirente. Muito bem, o proprietário pode ser, o promitente comprador também pode ser, e o cessionário da promessa de compra e venda do terreno pode ser incorporador imobiliário. Mas os parágrafos, e o parágrafo, especificamente o parágrafo 1º do artigo 31, dispõe também que outras duas figuras podem ser incorporadores. E quem são esses outros dois possíveis incorporadores? O construtor e o corretor de imóveis, ainda que não proprietários do terreno. Mas para essa finalidade, como eles não são proprietários do terreno, não têm o domínio e, portanto, não teriam condições de passar este domínio da fração ideal de terreno para cada um dos adquirentes, o que precisa ter este incorporador, construtor, incorporador, corretor de imóveis? Ele precisa ter uma procuração com fins específicos para levar adiante a incorporação imobiliária, procuração esta, por óbvio, outorgada pelo proprietário do terreno, porque é ele sim que vai passar esses poderes para o incorporador, e o incorporador poderá, então, em nome do proprietário do terreno, lavrar a escritura, transferindo o domínio para o adquirente, para o novo proprietário desta unidade. Muito bem. Lembrando, essa procuração pública, essa procuração do proprietário ao construtor para que ele possa outorgar lá na frente a escritura de venda e compra para o adquirente, deve ser feita por um instrumento público, não pode ser por um instrumento particular. Eu selecionei aqui uma série de atividades do incorporador bem pontuais. Vamos dizer que nada jurídico, mas, na verdade, para se entender bem como nasce a operação da incorporação imobiliária e até onde ela vai. O quão complexa que é essa atividade econômica da incorporação imobiliária. Primeiro ponto
é exatamente a prospecção do terreno. É saber qual a área onde se pretende levar à frente uma incorporação imobiliária. A prospecção, ela tem, dentro do seu conceito, uma série de pontos, de objetivos do incorporador. Primeiro, a própria característica do incorporador. Tem alguns incorporadores imobiliários que são voltados para um mercado popular, outros para um mercado de classe média, outros para alto luxo, outros para imóveis comerciais, outros para imóveis de galpão industrial, outros para shopping center, enfim. Cada incorporador, cada empreendedor imobiliário, ele tem um foco, um mercado próprio dele, característico dele. E quando ele vai desenvolver assim a sua atividade, ele procura as áreas onde mais coincide com aquela sua característica, com o seu perfil empreendedor. Muito bem. Feita essa prospecção, escolheu-se X terrenos, um número considerável de terrenos, aí vamos fazer as avaliações desses terrenos. Avaliações financeiras apenas? Não. Avaliação técnica sob o ponto de vista de engenharia, sob o ponto de vista do direito urbanístico, sob o ponto de vista jurídico da possibilidade de se adquirir aquele imóvel de maneira segura. Isso é o que nós vamos avançar no decorrer aqui da nossa apresentação. Começando exatamente com a análise jurídica. A análise jurídica é a da documentação, tanto do imóvel como dos proprietários desse imóvel e dos antecessores. Na análise técnica, vamos destacar a questão das restrições ambientais, do zoneamento, como a lei de uso e ocupação do solo interfere nesse imóvel, nessa área que foi prospectada. Feita uma análise preliminar, depois nós vamos avançar um pouco mais sobre a questão jurídica dessas análises jurídicas. Feita uma análise preliminar, encaminha-se todos esses estudos prévios para o setor da viabilidade, para ver se, por exemplo, naquele imóvel pode-se construir X metros quadrados a um determinado padrão, para um determinado mercado, para um determinado consumidor. Vamos ver se com preço de terreno, custo da aquisição como um todo, custo da obra, da realização da obra e outros encargos que incidem na incorporação, qual é o estudo de viabilidade que vai chegar naquele preço final que o mercado consegue pagar. Porque, lógico, como todo negócio, nós temos sempre um limitador. E qual é o limitador? É o que se paga pelo produto que você oferta. E é o mercado quem dita isso. Ninguém coloca, exceto os produtos raros, escassos, é que o produtor, o detentor da coisa, estabelece o preço. Aquilo que você tem concorrência, quem estabelece o preço é o mercado. Então, feito o limitador do mercado, dali para baixo é que se estabelece aonde que cabe ou não, aonde esse empreendimento fica ou não de pé em termos financeiros. Então, vamos lá. Foi feito o estudo de viabilidade, entendeu-se viável o empreendimento, aí sim parte-se para uma aquisição efetiva do terreno. Adquiriu-se, e isso hoje em dia, as aquisições dos imóveis, pode se dar de várias maneiras. São várias as formas de aquisição. A mais simples e não mais usual, em especial para essas áreas que são de aquisição de vários imóveis para compor uma área maior para um empreendimento imobiliário. O que você tem uma forma que é a aquisição à vista. Paga o preço em dinheiro à vista, 1, 2 parcelas por conta da documentação e outorga da escritura, um prazo pequeno de parcelamento, enfim, essa é uma forma. Mas não é tão usual. Por quê? Com o custo financeiro de você descapitalizar, de você pagar em dinheiro, e leva-se muito tempo para aprovar projetos, para lançar, para começar a ter o retorno desse capital, neste período que vai passando, vai consumindo o custo financeiro, com juros altos como nós temos, e agora recentemente ainda com a decisão do Copom aumentando mais 0,75 na taxa de juros, o que deixa o Brasil na maior taxa de juros reais do mundo,
isso custa para o empreendimento. Portanto, se custa para a aquisição do imóvel, vai acabar custando na venda do produto final. Então, isso acaba, quem paga por isso é o consumidor final, vai acabar pagando por esse custo financeiro. Melhor é uma outra situação. Uma situação onde o incorporador negocia com o proprietário do terreno uma participação no próprio negócio. E essa participação pode se dar, via de regra, de duas formas. Uma, com a participação financeira, ou seja, estabelece-se que X% das receitas advindas das vendas do negócio, daquela unidade, daquele condomínio, por exemplo, X% será destinado para pagamento do terreno e, portanto, destinado ao proprietário, do primeiro proprietário do terreno. Ou a permuta, que nós chamamos de permuta no próprio local, onde, então, constrói-se o prédio, quando for o caso de um condomínio edilício vertical, e entrega-se X unidades para o então proprietário do terreno, de modo que o terreno seja pago mediante permuta de futuras unidades a serem construídas no próprio local. Essa é uma fórmula interessante para os dois lados, para o adquirente, ou melhor, para o incorporador, interessante, porque não se descapitaliza e, portanto, não precisa, no seu estudo de viabilidade, incorporar a questão do custo financeiro do dinheiro descapitalizado. Para o proprietário do imóvel que está vendendo o seu imóvel, é interessante, pois recebe a um preço, uma determinada unidade, X unidades pelo seu terreno, contando que, quando tiver concluído essas unidades, ele também receberá, vamos dizer assim, a vantagem da valorização de uma edificação de um imóvel pronto. Então, também para ele é uma coisa favorável. E, no final, para todo o mercado, tende a ser também favorável por conta do preço, como não teve aquela incidência do custo financeiro inicial para a compra do terreno, há uma certa compensação no preço final da unidade. Muito bem. Feita a aquisição do imóvel por uma das várias formas de aquisição, até a constituição de sociedades entre proprietário de terreno, incorporador, enfim, são várias as formas, nós temos também a forma de, em seguida, a contratação dos projetos, porque dali para frente é necessário contratar, especificar e começar a ver exatamente o detalhamento de cada um desses projetos. E nós temos, por exemplo, contratos com os projetos arquitetônicos, das instalações elétricas, hidráulicas, o projeto executivo do contrato que virá a ser assinado, o projeto de construção, quando for o caso, com a construtora e a incorporadora, enfim, nós temos aí uma série de contratos. E aí, meu colega advogado, mais uma vez a nossa atuação. Se nós atuamos na aquisição do imóvel, na análise do imóvel e dos vendedores, para saber da segurança jurídica dessa aquisição, aqui também é fundamental a participação do advogado em analisar, com a cautela que se faz necessária, todos esses contratos. Muitas vezes, infelizmente, se faz isso mediante um e-mail que vai, um e-mail que volta entre o incorporador e o construtor e o arquiteto, sem detalhar as responsabilidades, os prazos, o que se deve ser apresentado e exatamente a remuneração de cada um deles. Muito bem, nós estamos pensando num contrato com uma regularidade, onde você tem ali todas as previsões, de modo a que, numa eventual falha do contrato, alguma inadimplência, possamos nos socorrer do contrato bem feito pelo advogado para poder, aí sim, resolver, dirimir eventuais questões. Muito bem, realizado esse projeto, o arquitetônico, leva-se à aprovação. Essa aprovação via de regra, em todas as cidades, é difícil não acontecer dessa forma, é muito trabalhosa, porque a legislação urbanística é uma legislação completa, complexa, detalhada, que exige tanto do arquiteto que elabora o projeto, como do advogado que sustenta, que dá o apoio legal, muito estudo e de modo a que consiga fazer a aprovação correta. Muito bem.
Além da prefeitura, outros órgãos devem se manifestar sobre essa aprovação. Então, são os órgãos ambientais, conforme o número de unidades ou o tamanho da área do terreno, também precisa passar pelo GRAPROAB. GRAPROAB é um grupo de aprovação de projetos habitacionais do governo do estado, que é como se fosse um balcão único. Você protocola o seu projeto no GRAPROAB e ele circula pelos órgãos do governo do estado para se manifestar. Então, por exemplo, aí nós temos o setor de CETESB, Corpo de Bombeiros, Fazenda do Estado, vários órgãos se manifestam passando o seu ok, ou as suas exigências, ou as suas condições para que o projeto seja aprovado. Obtida a aprovação do GRAPROAB, volta então com esse certificado do GRAPROAB para poder ser aprovado dentro das suas respectivas prefeituras. Importante, órgãos ligados ao patrimônio histórico. Eu, particularmente, faço parte, aqui em São Paulo, do COMPRESP, que é o órgão de preservação do patrimônio histórico, arquitetônico e ambiental da cidade de São Paulo. E nós, lá no COMPRESP, analisamos vários projetos, seja porque os projetos estão voltados, relacionados a um bem tombado, seja porque os projetos estão sendo levados a efeito em uma área envoltória ao bem tombado. Então, todos esses, tanto o bem tombado como os bens em áreas envoltórias a bens tombados, devem ser os projetos previamente analisados pelos órgãos de defesa do patrimônio histórico, arquitetônico e ambiental, como, por exemplo, o COMPRESP. Então, ao adquirir um imóvel para fins de empreendimentos imobiliários, também deve se atentar a essa questão das restrições de caráter de preservação patrimonial, de preservação do bem histórico. Porque, muitas vezes, as pessoas compram achando que, pela lei de uso e ocupação do solo, pode ser construído X andares, Y metros quadrados e tal, mas não se atenta que, por força de restrições de caráter, por exemplo, patrimônio histórico, há um limitador do gabarito, da altura do prédio, que impede toda aquela construção que originalmente se previa levar a efeito. Vamos seguir com mais atividades do incorporador. O incorporador desenvolveu o projeto, aprovou o projeto, tem na sua mão o alvará de aprovação do projeto e de execução do mesmo. Muito bem, o que cabe ele fazer? Preparar aquilo que nós chamamos de memorial de incorporação. O memorial de incorporação está previsto no artigo, todo o detalhamento disso, está previsto no artigo 32 da Lei 4591. O que é o memorial de incorporação? É um grande dossiê, onde ali você conta com os projetos aprovados, o quadro de áreas, o memorial descritivo, as certidões negativas do incorporador, o título de propriedade, a certidão de matrícula, todo o histórico do terreno, todo o histórico do projeto, as condições em que esse empreendimento será entregue ao futuro adquirente. Por quê? Porque esse dossiê todo tem que ser registrado no cartório de registro de imóveis para que o incorporador possa, a partir do registro, lançar a público. Não pode haver lançamento de nenhum empreendimento imobiliário a público sem o prévio registro deste documento, deste dossiê, do memorial de incorporação no cartório de registro de imóveis. Então, cabe ao incorporador elaborar o memorial e levar a registro junto ao cartório de registro de imóveis competente da circunscrição do imóvel. Muito bem. Registrado, vai constar da matrícula R tal, da matrícula tal, o memorial de incorporação. Um documento fundamental para nós, quando estamos advogando para os adquirentes, para fiscalizar, porque você tendo você tendo a matrícula do imóvel, você vai ter ali aonde foi registrado, o R, registro número tal, da matrícula tal, e toda a descrição do imóvel, toda a descrição das áreas, a questão que sempre dá muita briga, isso é muito comum, a questão das vagas de garagem, como será o uso da vaga de garagem, porque junto com o memorial de incorporação vai também a minuta da futura convenção de condomínio e do regimento interno. E ali está descrevendo tudo, está descrevendo
qual o direito que você tem, se é uma, duas ou três vagas de garagem, como essa garagem vai ser utilizada, como serão utilizadas todas as áreas comuns de um condomínio edilício, vai dispor sobre a regra de pagamento de rateio das despesas condominiais, tudo vai estar lá, tudo vai estar lá. Então, cabe a nós, advogados, ao assistir a um determinado cliente nosso, expor a ele detalhadamente as obrigações e os direitos que ele tem e o bem que ele está comprando. Por enquanto, na hora que você compra um imóvel na planta, na verdade você compra essa série de documentação, essa série de informações e um verdadeiro sonho de se ter o imóvel concluído daqui X tempo. Mas então, para que esse sonho possa se tornar realidade e não haja nenhum problema na frente, nós precisamos entender muito bem o que nós estamos comprando agora. Metragem dos imóveis, a planta do imóvel, para não ter surpresa com o tamanho do imóvel lá na frente quando ele estiver pronto. Enfim, o memorial de incorporação é fundamental conhecer o memorial de incorporação antes da efetiva aquisição do imóvel no estande de vendas. O incorporador registrou o memorial de incorporação, ele pode então lançar a público. Lançou a público, até lançar a público ele negociou, tratou com uma imobiliária para estabelecer o foco da publicidade, qual vai ser o modo de se comunicar com o seu futuro adquirente, qual é o mote da campanha publicitária, contratou a imobiliária que vai fazer essa intermediação, muito bem. Estande de vendas, começa a venda. Vendendo, aparece a outra fase da negociação, que é a da administração dos recebíveis, a administração desta carteira que ele passa a ter. Alguns incorporadores terceirizam essa carteira, outros não. Outros preferem manter dentro da sua estrutura a administração da carteira de recebíveis. Existe também aquele instituto da securitização dos recebíveis. O que é a securitização dos recebíveis? É a transferência desses créditos para uma outra empresa que, mediante um deságio, paga para o incorporador e compra essa carteira. Com esse deságio, é aí que tem vamos chamar de gordura com inadimplência, gordura por questão da taxa de juros que está sendo antecipado os pagamentos, enfim, há uma negociação com relação a isso e para o incorporador, quando necessário fazer essa securitização, ele tem a antecipação dos recebíveis e, portanto, ele já tem os recursos para adquirir material de construção e levar à frente o empreendimento construído dentro do prazo que se comprometeu com os adquirentes. Ainda o incorporador é responsável pela administração e gerenciamento da obra. Às vezes, quando cabe no bolso do empreendimento, se contrata uma gerenciadora para fazer esse gerenciamento da obra, para verificar se aquilo que a construtora está fazendo, está construindo, está dentro do orçamento e está dentro do prazo e qualidade combinados. Estando essa gerenciadora é quem faz o controle. Às vezes, o empreendimento não permite essa contratação, não permite em que sentido? Financeiramente, não cabe dentro dos custos mais uma empresa trabalhando, mais um terceiro trabalhando dentro. Então a própria incorporadora acaba fazendo essa verificação da qualidade, do prazo e da quantidade para respeitar tudo aquilo que estava previsto no contrato de empreitada com a construtora. Levou-se a efeito a construção, concluiu-se as obras, o que tem que se fazer? É obter o habite-se, o auto de conclusão. E isso é, mais uma vez, a prefeitura quem expede esse habite-se. Com o habite-se em mãos, o incorporador deve se dirigir novamente ao cartório de registro de imóveis e então averbar esse habite-se. E também fazer aquilo que nós chamamos de especificação e instituição do condomínio. Por quê? Aquilo que no memorial de incorporação
era uma previsão do que iria acontecer, é um prédio que terá X andares, que terá cada unidade X metros quadrados, terá tudo aquilo que era uma previsão futura, agora passa a ser uma coisa definida. Por quê? Porque, afinal de contas, agora já está concluído o prédio. E aí, então, institui-se o condomínio. Muito bem. Dentre várias formalidades, portanto, que nós podemos ver é o arquivamento dos documentos, a indicação dos números do registro do memorial de incorporação em todo o material de divulgação e no contrato de compra e venda, estabelecer se há ou não prazo de carência da incorporação, prazo este que o incorporador pode denunciar a incorporação dentro do prazo de 6 meses a contar do registro da incorporação, de modo a que ele possa, ao denunciar, restituir 100% dos valores ao comprador e dizer: não vou tocar o empreendimento para frente. Mas ele, para fazer isso, precisa estar previamente definido em que situação que ele pode fazer a denúncia da incorporação. Dizer se há ou não algum gravame sobre o imóvel, se há ou não pagamento do terreno com unidades do próprio empreendimento, informar periodicamente o estado da obra, a responsabilidade civil pela não conclusão da edificação ou retardamento injustificável, ainda a paralisação por mais de 30 dias vai acarretar até a destituição do incorporador, e há aquela obrigação, como eu disse anteriormente, de promover a averbação do auto de conclusão. Algumas infrações cabem a lei prevê expressamente o que é crime contra a economia popular e contravenção. Nós temos ali, destaco o artigo 64, o artigo 65 e o artigo 66. E especificamente o artigo 66, no que se refere à contravenção de não divulgar o número do registro de incorporação do empreendimento ou fazer o lançamento a público sem que haja o registro devidamente feito no cartório de registro de imóveis. Muito bem. Já indo para a nossa finalização dessa questão da incorporação imobiliária, eu chamaria a atenção dos colegas para que todo momento em que se pretende adquirir algum imóvel, seja para fazer um empreendimento imobiliário, seja para aquisição de qualquer outro tipo de imóvel, para que atendem, antes de mais nada, para 2 documentos: a certidão de matrícula e a cartela de IPTU e a certidão negativa de débitos, portanto, tributários com relação ao imóvel. Esses são os documentos básicos com relação ao imóvel que devem ser analisados linha por linha. Eu digo linha por linha na questão da certidão de matrícula, porque ali é que nós devemos atentar para se não há nenhum gravame registrado, para ver se não tem nenhuma cláusula, por exemplo, de inalienabilidade, alguma restrição, alguma instituição de usufruto, enfim. Temos que ler com muita cautela toda a questão da certidão de matrícula. A cartela de IPTU, além da questão de certidão negativa de débitos fiscais, mas também para ver se não há nenhum choque de informações entre o que consta da matrícula e o que consta da cartela dos dados cadastrais da Prefeitura Municipal. Por que isso? Muitas vezes você tem na certidão de matrícula informações de um número de contribuinte, por exemplo, que não bate com o número atual. Tem algum problema grave? Não, não é um problema grave. A única coisa é que precisa fazer essas retificações. Na hora de aprovar projeto, levar para frente a aprovação do registrar o memorial de incorporação, se tiver essas pequenas divergências, vai acarretar um retardo no registro do memorial de incorporação. Então, quando nós estamos adquirindo o imóvel, já temos que prestar atenção, atentar a estas formalidades, até miudezas, mas que são importantes para que não haja o retardamento do registro do memorial de incorporação e, portanto, o retardamento do lançamento do empreendimento a público. Também devemos analisar, por óbvio, todas as certidões pessoais, vendedor e dos antecessores há pelo menos 10 anos. Todos aqueles que figurarem como proprietários nos últimos 10 anos devem ter o seu cadastro analisado. E aí aquelas certidões que todos nós conhecemos, distribuidor civil, estadual, distribuidor de justiça federal, reclamações trabalhistas, cartórios de protesto, CND do INSS, Receita Federal, enfim, certidões que demonstrem que não há nenhum litígio discutindo aquele imóvel especificamente, nem tampouco alguma ação judicial que possa colocar em risco a segurança jurídica dessa aquisição e, portanto, não venha a ser ela questionada numa eventual fraude à execução, fraude a credores.
Esse é sempre o foco que nós temos. O que eu chamaria, então, só atenção nessa questão da análise das certidões das pessoas, dos sócios, dos proprietários dos imóveis, é o seguinte: também buscar obter informações sobre se o proprietário do imóvel que está vendendo o imóvel for pessoa física, buscar informações se ele tem, essa pessoa tem sociedades, integra algum quadro societário, de modo que também se examine a saúde, o estado que se encontra esta sociedade. Afinal de contas, hoje, seja pelo Código de Defesa do Consumidor, seja pelo artigo 50 do Código Civil, nós temos a desconsideração da personalidade jurídica, o que pode acarretar numa eventual aquisição da pessoa física que tenha, seja sócio de uma pessoa jurídica com problemas financeiros, com algumas execuções, pode acarretar aí o desfazimento, descaracterização da personalidade jurídica e invasão do patrimônio da pessoa física e assim comprometer a nossa segura aquisição. Então veja que nós devemos estender um pouco essas análises para as pessoas jurídicas, da qual faz parte, quando estamos comprando uma pessoa jurídica, para os sócios também da pessoa jurídica, para ver como é que está a situação dela, e aí poder fazer uma compra absolutamente tranquila, no que se refere a atuar da melhor maneira possível, dentro do princípio da boa-fé, dentro do total cumprimento daquilo que nós entendemos como razoável para buscar informações a respeito das pessoas e do imóvel que está sendo adquirido. Enfim, eram essas as mensagens que eu tinha a passar a todos vocês, agradecendo mais uma vez ao nosso presidente Durso, ao nosso diretor de Cultura, do Departamento de Cultura e Eventos, poder possibilitar o acesso a essa conversa com todos vocês a respeito de vários temas do nosso direito. Muito obrigado e até logo.